Beleza, galera, agora a gente vai entrar no C composto. Quando a gente coloca uma estrutura C dentro de outra estrutura C. E quando que a gente faz isso? Basicamente a gente faz isso quando a gente tem 3 ou mais caminhos a seguir. Antes, quando a gente viu o C simples, a gente tinha visto lá aquele exemplo no quadro. Se fizer sol, praia. Se não fizer sol, eu vou estudar Excel. Que era basicamente essa primeira ideia aqui do C com verdadeiro e com falso. Agora eu tenho 3 caminhos. E quais são esses 3 caminhos? Seguinte, se fizer sol, eu vou continuar indo para a praia. Só que se não fizer sol, tem outras 2 opções, que são as seguintes. Se não fizer sol e chover, eu vou para o cinema. Se não fizer sol e não chover, eu vou estudar Excel. Então tem 3 possibilidades diferentes, beleza? E é isso que eu representei aqui nesse fluxozinho. Ó, se fizer sol, eu tenho 2 caminhos. O verdadeiro, que me leva para a praia. E o falso, agora, ele me leva para uma outra condição, que é a se chover. Então, se chover e for verdadeiro, cinema. Se chover e for falso, Excel, beleza? Repara que todas essas condições que estão aqui são acumulativas. Então a ideia é a seguinte, se eu cheguei até aqui no cinema é porque não fez sol, mas choveu. Se eu cheguei aqui no Excel foi porque não fez sol, mas e também não choveu. Beleza? É só você ir se guiando por essa cadeiazinha, por esse fluxo, que você vai entender claramente em qual caminho que você vai chegar. A minha sugestão, inclusive, é a seguinte. Num primeiro momento, como o C composto é um pouquinho diferente de tudo que a gente viu até agora, se você tiver que pensar numa estrutura de C composto, tenta fazer esse desenhozinho aqui numa folhinha de papel, porque eu acho que vai ficar muito mais claro para vocês conseguir depois montar a fórmula. E aí quando a gente chegar na fórmula, a gente vai ver que é basicamente pegar esse desenhozinho e colocar no formato que o Excel pede pra gente. Então a gente vai começar com igual C. A primeira coisa que a gente vai colocar nesse C aqui é o teste 1, que é o se fizer sol. Se fizer sol, aí como é que era a estrutura do C que a gente viu lá atrás? Teste, valor se verdadeiro e valor se falso. Então, quem que vai ser o valor se verdadeiro desse teste 1? Praia. Beleza? Quem que vai ser o valor se falso desse teste 1? Vai ser um outro C, porque agora eu não vou fechar assim, se fizer sol praia, se não fizer Excel. Se fizer sol praia, se não fizer sol, eu tenho mais 2 caminhos. Então aqui agora, no valor se falso desse primeiro C, eu vou começar um outro C, beleza? É como se esse C aqui fosse o valor se falso desse primeiro C. Exatamente essa ideia. Esse caminho aqui me leva para outros 2. E aí agora, nesse segundo teste lógico, que é o T2, teste 2, se chover, eu vou dizer o seguinte, se realmente chover, cinema, beleza? Se não, Excel. Então, o que eu fiz aqui foi basicamente colocar na linguagem do Excel esse desenho que está aqui para gente, beleza? Sugestão final e repetindo, tentem montar esse fluxo antes de fazer dentro do Excel a fórmula C, porque vai ficar mais claro num primeiro momento entender qual é a ordem das coisas. Beleza? Um abraço!